nessa, olha só, já imaginou? Toda vez que chover assim forte, cara, a rua onde você mora ficar inundada, gente? Olha, essa situação dos moradores do setor de chácara Bernardo Saião, no Guará 2. Eles entraram em contato com a nossa produção e estão pedindo ajuda para resolver esse problema. Karine Nogueira foi até lá e traz os detalhes. Karina, com você, querida. Choveu forte, alaga tudo. A rua fica totalmente tomada pela água. Impossível trafegar de carro. No jardim de casa também não é diferente. Os vídeos foram feitos recentemente para registrar todo o drama vivido pelos moradores dessa rua no setor de chácaras Bernardo Saião. Eles contam que a situação ficou assim depois da construção das bacias de contenção de águas pluviais próximo ao local. E essa quantidade de água que você viu, que formou praticamente um rio, acontece aqui, nessa rua, no setor de chácaras Bernardo Saião, no Guará 2. Essa chuva dessa segunda-feira deixou praticamente aqui tudo tomado de água, os moradores ficaram praticamente ilhados. A gente está vendo agora imagens desse declive, porque toda a água que vem ali do polo de modas do Guará acaba descendo com muita força para cá. Além disso, segundo os moradores, o que agravou esse problema dos alagamentos quando chove por aqui foi por conta da construção de 2 bacias de contenção de águas pluviais que foram construídas em 2022. E segundo os moradores, os problemas de alagamentos ficaram mais recorrentes depois disso. Em 2023, já cansados dos alagamentos por aqui, eles solicitaram a construção daquela manilha que você está vendo lá no fundo. Porém, ela não consegue comportar a quantidade de água que desce por aqui quando chove. A gente tem imagens aí da água, inclusive, praticamente encobrindo essa manilha, não suportando a força e a quantidade de água. E olha a dificuldade desse homem passando agora. Porque esse é um outro problema, é um vazamento de esgoto aqui no final da rua, o cheiro desagradável e acaba parando justamente aqui na frente dessa casa que fica no final da rua. Então são vários problemas, é a questão do alagamento, a falta de bocas de lobo por aqui e agora esse vazamento de esgoto. E como o problema não é resolvido, os próprios moradores têm que tomar atitudes para evitar que essa água entre aqui nas casas. O Carlos Eduardo, por exemplo, teve que colocar essa placa aqui para evitar justamente que a água entre aqui na casa dele. A gente pode observar que tem aqui um desnível, né? Tem uma altura, uma certa altura aqui que em tese poderia evitar que essa água entre, mas a situação fica tão crítica que a água literalmente entra aqui na sua casa, né, Carlos? É isso. É importante esclarecer que o que acontece aqui na rua. Você tem uma pequena quantidade de água que ela é coletada pela bacia de contenção que foi feita pelo GDF, mas a maior parte dessa água ela acaba descendo aqui a rua e como a manilha que a gente tem no final da rua, que supostamente seria o sistema de drenagem aqui, ela não dá conta, a rua ela enche como um todo e acaba que há esse alagamento, esse excesso de água, ele sobe aqui pela calçada, como você pode ver, e ela entra aqui. Então a gente colocou essa placa muito mais como uma forma de fazer com que a água ela entre mais lentamente, para que dê tempo do meu sistema de drenagem lá dentro da casa, ele faça o serviço dele. A força da água é tão forte que o muro de uma das casas ficou assim. E agora a gente está nos fundos da casa do Carlos para mostrar o impacto das últimas chuvas. Carlos, me conta, aqui olhando a gente consegue observar que tem até uma linha, né, de aonde a água ficou. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu em março, acho que dia 13 de março, se não me engano, em que a gente teve uma chuva que foi uma chuva grande, ela durou um pouco mais. No caso, a água ela entrou na minha casa, ela foi passando, né, por todo o quintal e aqui atrás ela chegou a se acumular mais ou menos essa altura aqui que vocês estão vendo. Em alguns pontos ela chegou a 70 centímetros, 60 centímetros de altura. E esse muro que vocês estão vendo aqui, ele é um muro que eu já estou reconstruindo agora,
que por conta do volume de água que foi acumulado aqui na minha casa, o muro anterior acabou sendo comprometido por esse acúmulo de água e a gente teve que demolir o muro por uma questão de segurança. E a gente está observando aqui, ele está reconstruindo esse muro, só que você já está tendo esse cuidado a mais de deixar esses espaços aqui justamente para a água escoar, né? E não acabar comprometendo novamente aqui o muro da sua casa, né? Exato, a gente está tomando algumas medidas que, assim, são para tentar mitigar o problema. As rachaduras nas casas também preocupam os moradores, que alegam que elas apareceram depois da construção das bacias. E pense num povo que está sofrendo, hein, Sabrina? E temos resposta, porque em nota a Caesb informou que uma equipe irá ao local para ver a situação. Informou ainda que, na maioria das vezes, o extra vazamento de esgoto ocorre porque lixo é jogado por moradores na rede. E isso causa transtornos a toda a população e ao meio ambiente. A companhia reitera o apelo para que os moradores descartem o lixo nos locais adequados. A Caesb pede aos moradores que não joguem qualquer tipo de lixo, como absorventes, fraldas, preservativos, lenços umedecidos, cabelo, restos de fio dental em vasos sanitários, pias ou diretamente na rede de esgoto. Avisos de vazamento de esgoto podem ser comunicados pelo aplicativo da Caesb ou por mensagem via WhatsApp no número 61 3029 8115 e pela central 115 ou também pelo site da companhia que está bem aí na tela caesb.df.gov.br.